Olá, famílias! Estamos aqui novamente para dar continuidade na lição 1 do livro Cidade da Memória, que é do 4º ano do Fundamental 1. A gente já trabalhou então na primeira aula da lição 1, falando um pouquinho, da diferença entre a cidade física e a cidade da memória. Na aula 2 dessa primeira lição, a gente vai trabalhar uma história muito bacana que eu dou a dica para que vocês a ouçam no nosso aplicativo Play Music. Para quem já tem baixado e usou o QR Code, o voucher que está no material do aluno, excelente, é só acessar. Para quem ainda não baixou e o material não está em casa porque ficou na escola e nessa época de quarentena a gente vai trabalhar realmente com o que a gente tem, converse com a sua escola, porque a sua escola vai pedir ao consultor educacional da Escola da Inteligência que forneça um voucher temporário para que vocês façam acesso a esse aplicativo. Vocês não vão ficar sem ouvir essas histórias, tá bom? Então, nessa segunda aula, dando continuidade então a essa diferença da cidade física para a cidade da memória, o professor Corujão, ele vai com os animais, com as crianças ali da Floresta Viva, ele vai lembrá-los de uma situação que já aconteceu. Por uma vez, já anteriormente, o professor Corujão percebeu que os animais da Floresta Viva, eles brigavam muito, Eles se desentendiam, esses animais adultos, e que por uma situação de necessidade, quando a Floresta Viva pegou fogo, esses animais se ajudaram. E ele até chegou a pensar, pronto, agora a convivência está mais saudável. Quando esse incêndio ele foi finalizado, o professor Corujão viu que os animais voltaram a se desentender. E por isso ele criou a Escola da Inteligência, onde as crianças participam, para que ao longo da sua vida, desenvolvam habilidades e competências socioemocionais. Nessa história também, o professor Corujão vai trazer a importância do eu forte, do eu que governa toda essa cidade. Ele vai mostrar que assim como as árvores, por exemplo, que têm raízes e se organizam para crescer forte e bem estruturada, a nossa cidade da memória também precisa estar fundamentada, ela precisa estar numa base bastante forte. E ele mostra para a gente o conceito do eu, que o eu precisa governar essa cidade da memória. Mas a gente também tem a possibilidade de ter um eu forte, que sabe resolver situações, que sabe gerenciar todos esses bairros, mas também existe a possibilidade da gente ter um eu fraco, de não se conhecer ou então de ter uma dificuldade de não ter ferramentas, habilidades ou competências para lidar com todas as situações que esses bairros emergem. Depois, quando a gente trabalha e mostra, inclusive, algumas características de cada um dos personagens, Por exemplo, a Sassá, que ela é mais mandona, que ela é mais nervosa, mas que ela está junto da Escola da Inteligência, desenvolvendo as suas competências e as suas habilidades, ela consegue respirar, se acalmar, pensar antes de agir e reagir, e está conseguindo não estourar, não ficar tão nervosa frente a determinadas situações. E aí o professor Corujão vai mostrando de cada um dos personagens da Escola da Inteligência como eles têm desenvolvido esse eu forte. E aí, para a gente mostrar, inclusive, para os nossos filhos, se eles sabem quem é que governa a cidade da memória deles, tem uma dinâmica muito bacana. A gente chama em sala de aula que é a dinâmica do espelho, mas a gente pode também adaptar em casa. Essa dinâmica requer um espelho, que a gente pode colocar, por exemplo, dentro de uma caixa de sapato ou então dentro de uma folha dobrada e perguntar, olha, aqui, você, meu filho, sabe quem é o rei ou a rainha da cidade da sua memória? E depois a gente vai abrir essa caixa de sapato, ou vai abrir esse papel, ou mesmo pegar o celular, virar a câmera ali para o selfie e mostrar, olha,
É você quem comanda, é você quem governa a sua cidade da memória. E a gente precisa construir um eu saudável, um eu forte para esse governo. Então, pessoal, essa é a aula proposta. A gente se vê na próxima aula.